todos e a todas. Olá! Este é um episódio especial que acho que está a falar desde o início, não é, Sara? Sim, desde que alinhámos os primeiros episódios para saírem, antes de lançarmos o podcast, que, que isto já estava aqui a ser planeado, mas pronto, a vida meteu-se pelo meio e só houve tempo E faz agora. todo o sentido nós estarmos a lançar agora, é como vamos lançar primeiro como um bónus para as nossas patronas, porque ainda são só mulheres. É Portanto, verdade. se quiser vir um homem e ser nosso patrono, será muito bem-vindo. Mas é um episódio especial e depois, em princípio, lançaremos para o resto do mundo. É verdade, é verdade. Estou extra nervosa hoje por ser a história que é, não é? Por ser em vídeo. Por ser em vídeo. Nós nunca fazemos gravações em vídeo, ainda por cima não dá para cortar. Ou seja, é isso. Lamento se houver aí alguma parte que não seja tão engraçada ou que seja demasiado engraçada para cortar. Então, pronto. Ou se houverem o meu cão a ladrar, porque nós tínhamos tentado gravar isto antes, mas eu estava com os miúdos e foi caótico e remarcámos para hoje e hoje tenho aqui o meu cão, por isso se ouvirem o Zé a ladrar, é o Zé, a ser Zé. Pronto, então vamos primeiro explicar, não é? Hoje vai ser o relato, O parte relato de de nascimento da Maria, é verdade. E então, Sara, por onde é que queres começar? Começamos pelo primeiro parto, pela primeira gravidez? Sim, olha, vou dar assim um bocadinho de contexto, não vou estar aqui a contar coisas demasiado negativas, mas vou explicar como é que cheguei ao parto da Maria, não é? Então, eu tenho 2 filhos, tenho o Guilherme e tenho a Maria. O Guilherme tem 3 anos e meio e a Maria tem... Calma. 20? Não tem. 20? Não. Não, ela ainda não fez 2 anos, mas Não, mas está a caminho. Ela ela tem 1 ano e uns meses, mais do que 6. Ela está a caminho dos 2 anos. Não, ela tem 20 meses. Exato, tem 20 meses. É quase um bebé de 2 anos. Eu não acredito que ela vai fazer 2 anos. quer dizer, também já nos conhecemos há quase 2 anos, Sara. Pois é. Sim, porque a Sara estava grávida quando começou o curso de doula, que foi onde nos conhecemos. É verdade, a Maria também é doula. Que ela fez o curso de doula, fiz o pós-parto todo com ela ao colo. O curso de doula em pós-parto com ela ao colo e hoje ainda continua, só não vai comigo às sessões, mas está cá em espírito comigo enquanto está na escola. Mas pronto, vamos então contextualizar um pouco. O meu conhecimento sobre gravidez e parto era muito pequenino quando eu engravidei do Guilherme. Fui uma grávida curiosa, procurei informar-me muito. Nas últimas semanas decidi ter uma doula e foi assim das melhores coisas. Não foi, foi ótimo para abrir esta porta a este mundo de mais conhecimento, mais humanização nos cuidados, tudo o resto, só que não foi o suficiente para mim na altura para ter a experiência de parto que eu gostava de ter tido, porque não trabalhei em mim ou não houve havia um caminho todo ele a fazer para eu chegar aqui, então o caminho passou por ter um parto menos positivo, vá. Sim. Então, sim, eu acabei por ter doula no final da gravidez. As questões e a preparação que tive foi essa parte foi ótima, mas ainda assim eu não estava muito preparada, ou não tinha feito tanto trabalho na gravidez e acabei por ter uma indução não consentida, hum,
que eu não sabia como negar ou não consegui negar, que levou a uma escalada de intervenções e um parto menos positivo, com violência obstétrica. Ou seja, incluiu assim os clichês, não vou dizer quais são, são alguns, mas incluiu assim as coisas principais. E depois, obviamente, que deu assim um pós-parto difícil, não é? Uma recuperação, pontos, hum, a maternidade a cair assim a ficha em grande, porque eu até lá só estava preparada para a gravidez e para o parto, e não sabia o que era ter um Ter ter o pós-parto. bebê. Ter um pós-parto de um parto traumático, de um evento traumático, ou seja, foi ali todo, não sei, acho que só saí da bolha do pós-parto, porque eu senti que estava assim numa bolha de nevoeiro gigante, aí até um mês antes de engravidar da Maria, ou seja, ainda foi um ano de um pós-parto assim meio nublado, com, sei lá, teve assim um baby blues, depois eu era muito protetora, não deixava ninguém aproximar-se, assim, muito mãe leoa. Daqui a 1 ano não é nada em comparação, eu sinto Um ano não é nada, há pessoas que ficam, sinto 2 anos. anos e meio em pós-parto, 2 anos e meio, Foi o que sentiste? foi. Eu pronto, agora ia fazer-te, mas Ias-me fazer tu as perguntas, não é? Não, hoje tu és a sim, mas entrevistada. assim, eu só senti que saí, não sei, foi muito específico, foi mesmo um dia acordei e pensei: "Olha, já não me sinto assim, tão focada, tão apagada do mundo e concentrada no meu filho, se calhar, sei lá, dá para respirar um bocadinho". E, também coincidiu com o início da menstruação, na altura, que pronto, depois só durou um mês, porque eu engravidei logo a seguir. Por isso, malta, não confiem, não confiem nas aplicações, só a aplicação é ótima, mas existem vários métodos, ok? Muito mais infalíveis. Eu, na verdade, a minha aplicação estava-me a dizer que eu estava num possível dia fértil, mas eu escolhi ignorar, então E então surgiu Maria. surgiu a Maria. Não, a Maria tinha mesmo de vir. Ela, a presença dela neste momento e a forma como ela está no mundo é mesmo, ela tinha de vir. E pronto, eu aos 13 meses do Guilherme, eu eu engravidei novamente e aí já era também coincidiu com a minha tomada de consciência para o facto de eu querer ser doula, Pois, então eu inscrevi-me no curso não sabe, nós para nos inscrevermos no nosso curso temos de inscrever quase com 1 ano de antecedência. quase com um ano de antecedência e eu inscrevi-me no final de agosto de 2020, exato, no final de agosto de 2020 e o curso só começava em maio de 2021. Pois. E eu, umas semanas depois, descobri que estava grávida. Então foi. A minha primeira questão foi: como é que eu vou tirar um curso de doula com um bebé nos braços? Literalmente, não é? Como é que eu vou fazer isto se eu nem sequer. Se eu há umas semanas atrás ainda me sentia em pós-parto? Então foi. Mandei um e-mail à nossa doula professora a dizer: passa-se isto e isto, será que é possível? E claro que sim, claro que era possível. E as coisas começaram a reorganizar-se. E uma coisa para mim era clara: eu tinha de trabalhar a minha história de parto e a minha gravidez para conseguir ter uma experiência positiva. E claro que o início há medo, claro que há medo, Realmente. todo, toda, não digo toda, mas há uma grande parte da gravidez foi a pensar no parto. Então eu sabia que havia trabalho a fazer antes. E Até logo porque aí, o corpo tem esse medo lá guardado, não é? claro, claro, os medos das experiências ficam no corpo
Alguns revelam-se em sintomas, outros revelam-se em doenças, outros revelam-se, sei lá, sonhos. Ele revela-se, ele não fica, não desaparece, ele está sempre aqui a dar lembretes. E então, logo aí das primeiras decisões que eu tive de tomar foi: "Ok, onde é que eu quero ter este bebé? Rodeada por quem e como?". Então, aí logo no primeiro trimestre defini que: "Ok, vou fazer as coisas diferentes, vou ter, o acompanhamento por um profissional de saúde que eu acho que vá de encontro à minha filosofia, à minha Uhum. filosofia da gravidez", e, op calhou ser um obstetra, uma pessoa com quem eu me senti com quem eu senti logo uma Uma empatia, conexão. uma conexão, exatamente. E aí marquei uma consulta e também a doula que me acompanhou na primeira gravidez, no final, também foi logo das primeiras pessoas a quem eu mandei mensagem, tipo: "Estou grávida e agora?". É uma questão que acontece também em segundas gravidez, ok? "Estou grávida e agora?". Uhum. Uhum. Então, relacionas-te, Sofia? Sim. Mas isso fica para outro episódio. Sim, sim. Para o episódio do nascimento do bebé que aí vem, não é? Sim, Vai ser um parto bastante positivo. vai ser um parto tem que cantar. Claro que sim, claro que sim. E então começou a fazer, fiz um caminho diferente nesta segunda gravidez. Primeiro tive de porque eu na minha cabeça queria um parto em casa, logo de início, e, comecei à procura de contactos e tudo, só que eu depois percebi que eu não queria um parto em casa, eu apenas queria um parto respeitado. E às vezes há a escolha de quero ter um parto em casa para fugir ao parto traumático do hospital, que me disseram que tiveram não sei quê. Então foi tirar da cabeça este, Foi perceber o porquê do parto sim, domiciliar. sim, sim. E aí foi super importante a doula, para me fazer perceber, para fazer as perguntas, porque eu não estava a conseguir, responder a mim mesma. Eu sabia que queria ter eu na altura estava muito convicta de que queria ter um parto em casa, mas não sabia como, para quê ou porquê. Então Uhum. tivemos de chegar até aí, a esse ponto de: "Eu não quero ter um parto em casa, eu quero ter um parto respeitado". Então, aí foi, fazer o caminho para ter um parto onde eu me sentisse segura e bem, que neste caso era um hospital. Sim. Então sim. Então foi esse caminho que fizemos que fiz com a doula, de ver, foi muito o trabalho nesta segunda gravidez foi muito mais emocional do que propriamente prático, porque eu tinha muita informação já. Então foi um follow-up emocional de trabalhar a experiência anterior e, trabalhar aquilo que eu mais tinha medo neste nesta segunda gravidez a seguir ao parto, que era o pós-parto. Então eu queria fazer de tudo para evitar um parto traumático e um pós-parto doloroso. Então e como é que correu a gravidez em si? Olha, no início eu não sabia o que é que eram enjoos de gravidez, porque eu não tive, vieram. Então tive assim umas boas 6 semanas de muitos enjoos, muitos enjoos. Não era ao ponto de vomitar, mas eram náuseas fortes e então eu acordava e não queria comer nada, ou só queria comer coisas tipo pão branco, sem nada. Haviam comidas que eu só conseguia comer com muito limão. Tive mais vontade de comer carne nesta gravidez, porque estava muito, muito deficiente de ferro. Eu tenho mesmo o ferro muito, muito em baixo e já estava a fazer suplemento antes de engravidar, porque tinha feito análise e estava muito pouquinho, muito baixinho, mas não era anemia, porque precisa de ser, para termos anemia tem de haver também a hemoglobina em baixo e a minha hemoglobina é sempre boa. Então foi mesmo só suplementar com ferro, que acabei por fazer na gravidez toda.
Ainda devia estar a fazer, porque ainda tenho o ferro em baixo. Mas pronto, é tema para outras conversas. E então tive muitos enjoos, hum, a medicação a medicação para os enjoos eu só a podia tomar à noite, porque me dava muito, muito sono, eu não conseguia sequer conduzir ou tomar conta do Guilherme, então foi um bocado lidar. Gengibre, o gengibre ajudou-me e foi por aí. E depois, eu não fiz muito exercício, até porque foi uma gravidez no meio da pandemia, foi foi uma gravidez a iniciar em outubro de 2020, E plena com o bebê em casa, não é? Com 1 ano e pouco. Sim, sim, o Guilherme depois, o Guilherme esteve em casa comigo, ou seja, do início da gravidez até ele só foi para a escola pela primeira vez quando eu já estava de 7 meses, já estava no último trimestre, ou seja, eu passei a gravidez toda em casa com uma criança pequenina, confinada. Foi assim doloroso. E o exercício que se fazia não era muito, eram voltinhas no bairro, dar voltinhas ao bairro, na natação para grávidas que eu tinha feito na primeira gravidez, fora de questão, estava tudo fechado. Haviam coisas online, mas também não me interessava tanto, então agarrava só um pouco numa bicicleta estática que tinha em casa e fazia umas pedaladas de vez em quando. Então, a nível de preparação física, também não foi assim muito grande. Mas foi uma preparação muito emocional. Hum, falei muitas conversas com a doula, depois com o início do curso ou seja, a data prevista para o parto estava para meio de junho e, e o curso começou em maio. Foi Hum. no início? Eu acho que foi meados de maio. Foi, não foi? Por isso eu tive ali, vá, um mês, que foi super importante, porque a primeira a primeira aula do curso de doula foi muito para eu perceber: "Ok, estão Foi aqui estes". conhecermos, não é? Fazer uma apresentação que não é uma apresentação normal, não é? Não, é uma exposição à vulnerabilidade perante um grupo de desconhecidos, que depois virámos todas muito amigas, porque é o que acontece quando uma pessoa se expõe às suas fragilidades com outras pessoas, quando há um grupo que se expõe, o que pode surgir dali é apenas cumplicidade e respeito e amor e carinho. Então, foi muito importante começar o curso de doula nesta fase, também porque consegui com esta foi depois da primeira exato, foi depois desta primeira aula do curso de doula, desta apresentação, que percebi: "Ok, vamos aqui encerrar o capítulo do meu primeiro parto", foi quando eu decidi tomar a decisão, quando eu decidi fazer a reclamação fazer a reclamação por escrito sobre a violência obstétrica que sofri no meu primeiro parto e, por favor, se sofreram a violência obstétrica, façam o vosso caminho de tomada de consciência de que, ok, isso aconteceu, e façam a reclamação por escrito para evitarem que outras mulheres, que outras pessoas passem pelo mesmo. E, foi essa. Agora vou fazer a minha parte mais ativista, Sara. Hum, A conta. realidade é que a entidade reguladora de saúde só sabe destas queixas escritas que aparecem. Portanto, não vale a pena estarmos a vir reclamar para as redes sociais, se na realidade nós ouvir contar às amigas, não é? Se na realidade nós não nos queixamos a quem devíamos queixar. É verdade, sim. E demoram a responder, demoraram Um um ano ano depois. um ano certinho a responder-me. Responderam-me em maio do ano passado, só. E eu fiz a queixa em 2021, por isso vejam lá. E, responderam e foram tomadas, medidas, ou seja, os profissionais de saúde, foram, não digo que foram expulsos, ou foram, mas foram repreendidos. Então,
Quanto muito se pudermos contribuir para que estes profissionais mudem as suas práticas ou que pelo menos tomem a consciência de que, ok, Não está correto. não está correto fazerem o que fizeram, ou é possível fazer de forma diferente, está bem? Nós também, eles são humanos e eles de certeza que acreditam que estão a fazer o melhor pelas grávidas, mas as grávidas precisam de melhor. Então Vamos temos mostrar que é preciso melhor. temos de reclamar, temos de fazer a nossa parte e eles também têm de fazer a deles. Tem de ser Exato. tem de ser um trabalho assim. Mas para ti então foi assim uma espécie de libertação daquele teu trauma, não é? Uhum. Da Sim. da primeira do primeiro parto. Sim, e a partir daí nunca mais consegui falar do parto, a partir daí comecei a conseguir falar do meu primeiro parto sem chorar, porque até então não conseguia. Sempre que começava a falar do parto, claro que isto é um trabalho para a vida, não é? Claro que Sim. se eu estiver aqui a puxar muito pelo assunto e estiver a lembrar-me constantemente, sou capaz de ficar mais emocional, mas já consigo falar da experiência de parto sem chorar, sem me sentir angustiada, sem sentir aquela pressão aqui no peito, na garganta. Então já é sinal que fiz algum caminho. E pronto, depois, ah, no final da gravidez, eu tomei também a consciência de que, para além de ter doula na gravidez, eu queria ter doula durante o parto, ou o trabalho de parto. E eu sabia que na altura não era possível, onde eu quis ter a Maria, não era possível entrar 2 acompanhantes, por causa do Covid. Só. E então, e depois disse isto à minha doula, que eu queria ter acompanhamento durante o trabalho de parto e, por acaso, a minha doula estava on call nessa altura para outro parto. Por acaso, também de uma pessoa que eu conheço. Que Então, conhecemos, diz? que conhecemos, não é? Que era a Exatamente, colega do curso. exatamente, também era a nossa colega doula e então ela não poderia estar presente, mas indicou-me alguns nomes e depois de fazer uma pequena pesquisa, porque foi muito pequena, eu sabia logo, era óbvio que eu queria aquela pessoa assim que vi o nome e que conheci. Então depois, ah, houve este avançar para ter outra doula, uma doula que me ia acompanhar no trabalho de parto em casa e, e pronto, conhecemos, foi uma coisa muito empática, muito de... Sim. Ela é uma pessoa super amorosa, então não havia como não gostar dela à primeira e não a querer, então um, esta doula depois nós só nos encontramos uma vez antes dela estar comigo e fomos fazendo um follow-up através de telefone e chamadas, sempre que eu sentia alguma coisa eu ligava-lhe ou mandava-lhe mensagem e até porque o trabalho de parto da Maria começou cedo, começou 5 dias antes dela nascer. Hum, Então, queres que eu avance já para o parto? Sim. Tens mais alguma não? Então vamos ao o último trimestre eu já estava muito cansada de estar grávida, enquanto que na primeira gravidez eu estive sempre bem e queria estar grávida até às últimas e não me importava nada de esperar mais tempo. Nesta segunda gravidez, por ter o Guilherme, por ser mãe de mais uma criança já estava um bocadinho cansada e era esgotante e o Guilherme, eu amamentei os 2 em tandem até há 2 meses atrás, agora já só amamento a Maria. Estou muito contente por isso, foi um desmame muito pacífico, que eu adorei, porque deu-me outra liberdade psicológica. Então, o Guilherme na altura até desmamou parcialmente, mas já era muito cansativo e eu já estava farta, queria que ela nascesse, mas ia-lhe dar o tempo que ela precisasse. Uhum. Então, fiquei só de avisar o meu médico, caso começasse a ter contrações. Às
9 semanas comecei a ter umas coisas chamadas pródromos, que são umas contrações irregulares aqui e ali, hum, sempre depois das 5. Então aparecia ali umas contrações e eu no Ias primeiro para o dia chuveiro? sim, no primeiro dia eu achava mesmo que estava a entrar em trabalho de parto, fui logo fazer o teste do covid, eu e o pai, então fomos logo fazer o teste de covid a correr, porque o teste só durava 3 dias e ok, tudo bem, mas os testes eram caros, não é? Então e usámos logo a prescrição que o médico nos tinha dado e depois eu voltei para casa, tomei um banho e passou. Pois. E fui dormir. Enquanto desliguei a doula esteve a ver o que é que se estava a tentar ver o que é que estava a passar e e combinámos isto, sempre que eu começasse com as contrações, eu ia tomar um duche e se passasse era porque não ia avançar, se não passasse era porque realmente estava aí qualquer coisa. Então, foi assim, na acho que foi quarta-feira, eu ia ter um churrasco dos amiguinhos da escola do Gui, faltei, porque pensava que estava em trabalho de parto, ok, já não vale a pena ir, mas pronto, se calhar devia ter ido. Mas estava com muitas contrações nesse dia, que depois passaram. E foi assim durante quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, exato, exato, foram 5 dias nisto. Vinham contrações, eu aguentava um bocado, ia tomar um duche e passava. Até segunda-feira à tarde, que eu estava com. Eu nesse dia tinha CTG de manhã, hum, exato, eu nesse dia tinha CTG de manhã, às 10 da manhã, e fui de CTG, até fui de Uber, porque não me apetecia, já não conseguia, não sei, não estava com Conduzir. tinha acordado com contrações, e pensei: "Pá, vou de Uber que não me apetece conduzir". Fui para lá, tive o tempo todo com contrações. Elas por acaso estavam mais fortes, mas eu já estava assim há 5 dias, então já estava numa de: "Não quero Não é saber". nada. Exato, não quero saber. Fiz o CTG e elas: "Você está com contrações 10 em 10 minutos", e eu: "Ah é? Está bem, pronto". Sim, claro, com toda a informação que tenho, não Sabes que não é. sim, não quero fazer já aqui o teste de covid, eu: "Não é preciso, isto já estou assim há 5 dias, a sério, assim que for eu vou saber". Voltei para casa de Uber, tive umas 3 contrações durante o caminho até casa e a senhora: "Ai, não me tenha aqui o bebé". E as É a contrações influência realmente dos filmes americanos, não é? sim, 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 exatamente. Então eu fui para casa, realmente comecei a achar muito estranho, porque as contrações não estavam a abrandar, e lá para as 5, 5 da tarde pensei: "Agora vou tomar o meu banhinho e isto vai passar". Mas não, não passou, piorou, piorou. Começou a vir, começaram a ficar mais intensas as contrações, e aí eu percebi: "Ok, então já fiz uma grande asneirada, porque eu não fiz o teste de covid de manhã, devia ter feito. Como é que eu agora vou fazer um teste de covid?". E então percebi que: "Ok, vou então chamar a doula para vir ter comigo, começar a dizer ao pai deles para começar a fazer as malas, para ter tudo pronto para quando fosse preciso sairmos". E então, depois, entretanto, chegou a doula. Eu tinha posto um meu chazinho a fazer, que já estava a beber há 2 dias. Não. Sim, não, 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 mentira. Eu tinha comprado as coisas e estava a fazer o chá naquele dia, que é O o chá chá da de Naoli. Um sim. chazinho de chocolate muito bom, com alecrim, com cravo. Depois, se quiserem a receita, digam, que nós temos. Aliás, e a Naoli também tem na página dela, nós até podemos deixar nos links. Sim, fazemos isso. Sim, se calhar. Então, estava a beber o meu chá, ia bebendo o meu chá, a doula chegou e também chegou um pouco depois a minha mãe, porque a minha mãe ia ficar a tomar conta do Guilherme, enquanto enquanto eu estava em trabalho de parto em casa, porque eu escolhi ficar em casa o máximo de tempo possível. Eu queria ir para o hospital só nas últimas. Porquê? Porque na experiência anterior Tinha sido muito cedo.
Para além de ter ido muito cedo, na experiência anterior eu tinha ido 2 vezes ao hospital antes de lá ficar. E quando fui admitida estava com 4 centímetros. Eu sabia, não quero ficar com 4 centímetros porque tanto pode demorar 2 horas como pode durar 12, e durou 12 no meu primeiro parto, dos 4 centímetros da dilatação completa. E Uhum. eu também queria evitar, o máximo de intervenções possíveis e nomeadamente a epidural, que não sabia se ia ser capaz, mas sabia que queria tentar. Vamos tentar. E pronto, a minha mãe chegou, a doula chegou, tivemos no sofá, a minha mãe estava a encher a almofada da amamentação da Maria, porque a minha mãe é costureira, então ela estava a encher com enchidas da almofada, a almofada da amamentação da Maria, enquanto estávamos a trocar experiências de nascimento. A minha mãe estava a contar à minha doula como é que eu tinha nascido, e foi assim, envolveu ali um pouco de ancestralidade, vá. Sim. Tivemos a contar, partos. Olha, E e o teste de Covid, quando é que foste fazer? calma, calma. Eu eu decidi ligar à doula às 6h, ela apareceu lá em casa às 8, 9. A minha mãe chegou um pouco depois disso. E, exatamente, a minha mãe chegou um pouco depois disso e depois ficámos na sala um bocadinho. A minha mãe, eu não fui adormecer o Guilherme, porque já tinha decidido que não ia adormecer, o Guilherme, que ia ser o pai a adormecê-lo nas primeiras semanas da Maria. Uhum. Então foi o pai adormecê-lo e depois a minha mãe ficou a tomar conta dele. E ela também foi dormir, então eu sabia que eu não quero, estar responsável pelo Gui durante o trabalho de parto, porque vai desfocar-me. Eu quero estar o máximo concentrada possível nas minhas contrações, quero estar na minha, sem estar preocupada. Então o trabalho que eu fiz também foi muito de ter tudo preparado para quando chegar o trabalho de parto, quando chegar este momento, eu possa só existir, estar ali. Então foi isso, eu estive entre bola de pilates. A bola de pilates comigo nunca dura muito tempo. Eu não me sinto confortável quando estou em trabalho de parto na bola de pilates, então foi muito entre estar em pé, sentada no sofá com muitas almofadas à volta, ou estar de gatas. Então, foi assim. Depois, porque eu ainda não estava, eu adiei até ao máximo fazer o teste do Covid, eu não percebo porquê, mas eu adiei ao máximo. Então, às 10 da noite, meia-noite, por aí, decidi ligar para o meu médico: "Doutor, por favor, dá para ir fazer o teste de Covid ao hospital?", neste caso onde eu ia ter a Maria. Ele: "Sim, vou só avisar a equipa, eles vão ficar avisados que vai lá fazer o teste, vai lá a Sara e vai ter as crianças". Então nós fomos fazer o teste, a doula veio connosco, ficou no carro à espera, porque eu já estava com contrações muito dolorosas. Nunca contei as contrações, ah, ou se contei já não me lembro, mas também não durou muito tempo, que eu ali a partir da 1h, 2h já estava a perder, assim, a Precisava consciência. do foco também. Sim, sim, sim. Enquanto eu estive consciente, acho que tentei de alguma forma ver qualquer coisa. Já não me lembro. Isto, a memória depois da parte. Se eu não se Ainda bem que eu escrevi. Escrevo depois da parte, logo a seguir, tipo no dia a seguir, porque as memórias vão-se. E, eu fui fazer o teste, depois voltámos para casa. Eu fui fazer o teste, mas tinha, tipo, imensas toalhas no carro, caso as águas rebentassem. Estava assim todo um cenário preparado. Voltei para casa, ainda fomos dar uma caminhada à volta do bairro para ajudar ali o balanço, as ancas, o encaixe, para dar ali o máximo de ajuda. E depois vim para casa e eu comecei a ficar assim um bocado, a entrar na Partolândia. E e a minha doula sugeriu: "Ok, vamos aqui apagar as luzes", e o meu apagar de luzes é impressionante, mas é giro, porque às vezes nós achamos que reduzir o campo visual é pôr a luz do candeeiro, mas pôr a luz do candeeiro às vezes é demasiado.
então ela apagou tudo, ficou só a sala com a luz da rua, Uhum. ok? E isto eu não percebi o quão importante para mim foi, só percebi depois, mas aquilo realmente, não ter ali aquela luz foi super importante para mim, porque para já deu uma sensação de: "Ok, se calhar vou tentar descansar", não é? Sim. E, aquele campo visual reduzido ao máximo, era mesmo aquilo que eu precisava, então eu recostei-me no sofá com muitas almofadas à volta, eu tinha um sofá gigante na altura, tinha 3 metros, então, a Doula ficou numa ponta do sofá e eu fiquei na outra. Eu fiquei na parte com a chaise longue, recostada nas minhas 30 almofadas, e quando vinha uma contração, eu dormi este tempo, eu dormi das até o teste do covid vir, que o teste demorava cerca de 4 a 6 horas, mas eu sabia que nós fomos nós fomos ao hospital Pelas 10, 11? por aí, e eu sabia que o resultado só vinha a partir das 6 da manhã, então eu, na minha cabeça, não olha disse: "Não vou olhar para o telemóvel até às 6 da manhã e às 6 da manhã, vou ver o que é que se passa". Mas isto foi tudo muito, mental, eu não pus alarme nenhum, só me Sim. fui deitar no sofá à espera do à espera de nada, fui só deitar no sofá porque queria descansar. Então dormitei, agarrada às almofadas e quando vinha uma contração eu só fazia assim. Uma coisa que me ajudou muito foi relaxar o maxilar, assim, porque quando nós relaxamos o maxilar o que é que acontece? Boca aberta, colo do útero aberto, é o que a Ina May, é uma parteira americana muito conhecida, diz. Tem a ver com a lei dos esfínteres, podem procurar. E eu meti muito aquela visualizei muito isto. Quando tinha uma contração, eu sabia que era para relaxar e até ia vocalizando um bocadinho, mas nada de especial. Consegui dormitar até às 5, 6 da manhã, assim. Ainda foi bastante tempo, foi quase o trabalho de partos todo. Depois às 6 da manhã, já muito desconfortável, levanto-me a meio ainda pedi um papo seco com manteiga. A meio deste dormitanço, de ir acordando para as contrações, ainda pedi à minha doula um pão com manteiga, e ela foi fazer, foi muito querida. Foi assim a memória que eu tenho durante esse tempo todo. Lembro-me depois de acordar, já acordar, vá, levantar-me já muito desconfortável e de ir ao telefone para ver os e-mails e lá estava o resultado negativo dos 2 testes. Fiquei muito contente e da mesma forma que fiquei muito contente, começaram a vir umas contrações muito intensas e eu aí já não conseguia estar deitada ou sentada, era só em pé, apoiada na minha cômoda branca, onde estão agora os brinquedos dos miúdos, com as 2 mãos assim apoiada, inclinada para a frente, a balançar e aí apeteceu-me chorar, chorei muito. Agarrei-me à minha dela a chorar, O com muitas detox contrações. emocional, Hum? o detox emocional. O detox emocional. Chorei muito ali, agarrei-me à minha doula, agarrei-me ao pai das crianças, chorámos ali um bocadinho e depois eu começo a dizer que eu não sei se vou aguentar, eu quero ir para o hospital, não é? Foi ali um momento em que eu não me sentia mesmo mais confortável. E aí a doula começou a dizer ao pai deles para ele ir preparar as coisas. Ela percebeu que ele estava a preparar as coisas, mas o preparar das coisas dele foi fazer uma lista, mas não preparou o que estava na lista. Então, nesse momento, estavam os dois a correr a pôr tudo pronto. Porque é a lista da lista da lista da lista da lista. E pronto, depois foi assim um bocado a correr. O meu filho depois acordou nessa altura, mas e conseguiu. Consegui dar-lhe um beijinho, mas depois deu-me uma grande contração e eu comecei a vocalizar muito. Ele por acaso não ficou, eu não me lembro se ele ficou assustado, mas não deve ter ficado, senão eu ia lembrar-me. E a minha mãe também estava a explicar-lhe, também fiquei muito surpreendida da minha mãe não se ter passado comigo. Ela ficou muito aflita quando me vê
em momentos de aflição, como qualquer mãe, não é? Então, ela ficou com o Guilherme e descia as escadas a muito custo, eu não conseguia, não me lembro se fui de escadas ou eu acho que disse que queria ir de escadas, vejam lá. Eu acho que disse que queria ir de escadas até ao carro, ou não me lembro. Ou foi para a caminhada, olha, já não me lembro. Mas houve uma parte em que eu desci escadas e foi muito doloroso. E já era de manhã quando eu saí de casa, então eu fui assim meio de olhos fechados até ao carro e eu não queria acreditar, mas eu estava a olhar para aquele carro e estava a pensar: "Eu não vou conseguir entrar aqui de forma nenhuma", estava com muitas, muitas, muitas contrações. E, felizmente consegui, estava assim meio de lado, com a dor lá a agarrar-me e estava agarrada àquelas coisas de Sim. então foi assim, mas eu estava a vocalizar muito, eu fui a berrar o tempo todo até ao hospital. Depois lá chegámos, o pai deles parou o carro à frente das escadas, uma escadaria. Hum, eu lembro-me de ver uma pessoa, eu assim que estava a sair do carro, acompanhada com a doula, vi uma pessoa a passar e pensei: "Será que ela é enfermeira?" Não sei, olhei para a mulher e pensei: "Será que ela é enfermeira?" Pode Ela ajudar-me agora ela deu-me aqui. assim um olhar, ela deu-me assim um olhar, fizemos assim uma troca de olhares, do género: "Tu deves ser enfermeira", e ela: "Tu estás quase a parir". E, depois a minha doula ajudou-me a subir as escadas a muito custo, eu apoiei-me na bancada da recepção, a doula: Senhores que constroem maternidades e hospitais, nada de escadas, "Passadeira rampas. rolante, se faz favor, passadeira rolante, sério, no mínimo, no mínimo, são uns balões que transportem as pessoas sem elas terem de movimentar as ancas". Porque é muito doloroso, mas pronto, faz-se. Fiquei no átrio do hospital, como devem estar a imaginar, Covid por todo lado, é preciso máscaras aqui, máscaras ali. Isto parece que já foi há uma eternidade, porque já não existem grande parte destas coisas, mas na altura, No hospital ainda tens de usar a máscara, mas pronto, já facilitou muita coisa, muita coisa. sim. Então, foi assim, a doula estava a falar com o segurança para chamarem o elevador e fazerem o check-in e isso tudo. Eu não me lembro o que é que eles estavam para lá fazer, eu só conseguia focalizar e olhar para baixo. E ela depois, mas lembro-me disto, lembro-me dela me ter agarrado para se despedir de mim e dizer-me que eu conseguia, só tinha de me entregar ao momento, que já estava quase, 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 e eu acreditei naquilo com todas as minhas forças e lá fui. Fui para o elevador sozinha e não, ou fui sozinha, acho que fui sozinha pelo elevador. Ainda pensei: "Vou ter aqui a criança". E quando cheguei lá acima estava o pai deles com uma enfermeira, ou eu estava com o pai deles, mas agora não me lembro bem. Mas eu subi no elevador e tinha lá uma enfermeira, uma auxiliar de enfermeira, muito assustada a olhar para mim. E ela perguntou-me qualquer coisa, eu respondi-lhe outra coisa qualquer que não me lembro, e ela encaminhou-nos até ao quarto. Eu lembro-me de ainda dizer: "Quero o meu coco", porque eu tinha levado um coco para beber. A água de coco é ótima em eletrolitos, que ajudam a regular o açúcar no sangue, ajudam-nos a Uhum. estar saciadas durante mais tempo. E eu lembro-me: "Eu quero o meu coco", então bebi o meu coco, fui à casa de banho e saiu-me sangue. Eu pensei: "Caraças, é agora?" E depois deu-me umas contrações fulminantes, assim, uma coisa louca de eu agora já sei, porque depois fui pesquisar, mas eu estava na fase de transição, ou seja, eu estava a ter o meu momento de: "Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu vou morrer, eu quero sair daqui". Foi o meu momento. E, eu gritei muito nessa altura, gritei muito: "Eu não consigo, não!" Entrou uma enfermeira ou um médico a perguntar: "Mas está tudo bem?" Eu: "Sim, sim, eu não quero que se vá-se embora." Ou seja, eu não sabia o que é que estava a passar, mas eu sabia que não queria, ah, àquela altura já não queria nada, então nada em termos de controle de dor. Então depois veio uma enfermeira muito simpática, a senhora com quem eu me cruzei assim que saí do carro, Afinal, estava a iniciar o seu turno, isto eram
Só para dar um bocadinho de contexto, eu tive a noção, o resultado do teste foi positivo às 6, 6 e tal, não me lembro, mas era 6 e tal da manhã. Às 7 eu começo a dizer que queria ir embora, entre estarmos despachados e sairmos de casa eram quase 8, cheguei ao hospital às 8. Exatamente, cheguei ao hospital às 8 e mal chego, vou e bebo o meu coco, vou à casa de banho. Depois tenho lá deu-me lá o slip-up de estar em fase de transição. Eu nesta altura estava em pé, inclinada na cama, e a enfermeira disse: "Olha, mas posso avaliá-la?" E eu: "Sim, mas eu não me consigo sentar ou deitar." Aliás, sim, exatamente, ela perguntou-me se me podia avaliar, mas eu disse: "Mas eu não me consigo deitar, ok?" Então ela tentou avaliar-me comigo em pé, e depois ela: "Olha, eu não estou mesmo a conseguir, é possível fazer de outra forma?" E eu acho que nessa altura, ou eu acho que me pus de lado, é isso, eu pus-me de lado, só para ela me avaliar, e depois pus-me logo de 4 na maca. E Uhum. aí, quando ela me disse: "Está com 8 para 9 centímetros", eu fiquei: "What?" E ela Conseguiste? ainda me disse: "Com o rebordo anterior", eu não sei o que é o rebordo anterior, mas estou muito feliz. Então fiquei muito, muito, muito contente naquela altura, a minha dilatação naquele momento ficou completa e eu comecei a ter vontade de fazer força. Então a partir daí comecei com dores de expulsivo, que já não são bem dores, são assim umas guinadas repentinas que o teu corpo faz por ti, que tu não tens ideia de como é que vais fazer aquilo funcionar, mas o corpo está a funcionar por ti. Então, foi uma adrenalina muito fixe, assim um momento de muito "uau, o que é que está a acontecer no meu corpo?". E pronto, à medida que ela diz: "Está com 8 a 9 centímetros", toda a gente vem para me ajudar a ir para o bloco, ela: "Consegue andar?" E eu: "Não, não, Esquece. tenho de levar a maca", a cama do quarto, então levaram a cama do quarto até à sala de partos. Daí, o meu médico, quando eu lhe liguei a dizer que ia para o hospital, ele ainda não estava lá, porque eram 7 da manhã. Exato, ele foi avisado das 7 para as 8 da manhã que eu estava a caminho do hospital, e até lá tinha ficado ele estava o outro médico a cobrir No a turno dele. situação. Ah, Exato, estava outro médico a cobrir a situação, que estava já à minha espera no bloco de partos. Ele ainda me disseram: quer sentar-se aqui no banco de partos?" E eu: "Não sei." "Mas quer tentar?" Pronto, vamos lá." Tentaram-me sentar, eu: "Não, não, não, eu não quero ir para aqui." Então mandei-me para o chão, eu: "Não, eu quero ficar aqui, de gatas no chão." E foi assim que fiquei. Depois, a enfermeira muito querida, perguntou-me se eu queria tirar a roupa, eu disse: "Sim, por favor, tire-me isto aqui." Ataram-me o cabelo, foi muito querida, atou-me o cabelo e deram-me água. Eu estava com muita, muita, muita sede no meio do expulsivo. Foi a adrenalina dá sede. Jesus, mas eu nunca tinha sentido aquela sede na minha vida. Parecia que, não sei, parecia que estavam a pôr um secador na minha boca. Parecia que tinha um secador na minha boca. E pronto, depois disso eu fiquei, Tiveste gatas? hã? Estavas de 4, estavas de gatas? Estava de gatas, entretanto o meu médico chegou sem eu dar. Eu sabia que tinha havido uma troca, mas ele nem sequer disse olá nem nada, simplesmente foi de fininho e ficou logo ali para mim. E depois eu comecei a exato, depois ele ficou ali de volta, estava com ainda me perguntaram se eu queria um repousado, eu disse: "Não", porque acharam que eu tinha fizeram-me ainda o acesso na veia enquanto eu estava já no expulsivo, mas eu nem sequer dei por isso. Hum, e depois pouco depois disso isto eram quase 9, ok? Foi muito, muito rápido. Eu comecei a coroar a Maria, foi assim a loucura. Fazer isto sem epidural é a loucura das loucuras.
porque eu no meu primeiro parto tive epidural, ou seja, eu não senti só uma ventosa a puxar a cabeça e depois fiz força 3 vezes e o Guilherme saiu, enquanto a Maria foi um expulsivo de 40 minutos. Senti ela a curvar, mas foi, sei lá, nem tenho palavras para explicar, é tipo um "Uau, que é isto?" E tu viste o nascimento da Maria no telefone, não foi? Sim. A Sofia e as minhas colegas doulas tiveram o privilégio de ver o coroamento da Maria. E eu só gritava: "Filha, vai, filha, filha!" Só chamava por ela, foi muito emocionante. E, pouco depois a cabeça dela saiu, um médico depois deu nem foi o porque o corpo precisava de rodar para depois sair, então ele deu ali só um apoio, Uhum. e depois disso eu fiz força mais uma vez e coitada, ela caiu no colchão. Mas eu agarrei-a logo, ela tinha o cordão à volta da perna, tirei-lhe o cordão da volta da perna, veio diretamente, fui eu que a fui apanhar no chão, agarrei, encostei no meu colo, aquela coisa viscosa, maravilhosa, foi logo, ficou logo ao pé de mim, meteram uns aqueles absorventes de camas para, Sim, aqueles resguardos de cama que sim, são sim, sim. absorvíveis. Meteram assim uns quantos à nossa volta para ela ficar agarradinha a mim e dali não saiu mais. Depois depois ficou no meu colo enquanto a placenta não saía, eu deitei-me, deram depois a deram depois a ocitocina de Sim, pós-parto, a saída da placenta. Eu não tinha, eu pus no meu plano de parto que não me importava, porque na verdade não me importava, e fiz uma laceração no sítio onde tinha a minha cicatriz de episiotomia. Então o médico esteve só a cozer essa parte, deu anestésico local, não senti nada. E eu não sabia, mas enquanto a placenta enquanto eu estava a ser cozida, a placenta saiu, eu não sabia que isto era possível, tipo, isto acontecer nestes intermédios. Mas pronto, depois a placenta nasceu, o médico mostrou-me, cortámos, o pai é que cortou o cordão, depois ainda foram fazer uns prints da placenta nas folhas, teve o médico, a enfermeira e o pai, os 3 a fazerem os prints e a divertirem-se. Tirámos umas fotografias muito contentes e isto tudo ela no meu colo, não, ninguém a pesou. Aliás, ela nasceu às 9h10 e foi pesada pela primeira vez às 2 da tarde, por aí. Então, e só às 7 é que eu fui vesti-la porque ela estava a começar a ficar muito rabugenta, muito rabugenta. Porque até lá foi só amamentar. Teve o tempo todo ali a pegar na maminha. Foi assim um grande namoro que fizemos entre as 9 e as 7 da tarde. Depois continuou, não é? Mas foi assim o nascimento da Maria. Foi, eu optei por consumir a placenta, então nós pedimos a placenta, claro-na. Como é que levaram-na, levaram-na uma parte foi para fazer um batido, outra parte foi para fazer cápsulas, que ainda estão aqui, eu vou-vos mostrar. Isto são cápsulas de placenta. Quando estamos doentes ou com a imunidade fraca, podemos tomar. Existem outros benefícios que eu agora não me lembro, mas podem ir tomar. E outra parte foi para tintura. E ainda veio uma parte da placenta conservada na tintura, que eu mantive. Então foi assim toda a experiência. E foi muito bom. Foi assim um parto super positivo. Eu estive sempre no centro das decisões. Também não preciso tomar muitas decisões. Eu escolhi um sítio onde sabia que ia ser bem tratada, uma equipa que sabia que me ia tratar bem igualmente. Não tive, a única coisa que se calhar eu preferia que não tivessem feito foi no check-out, veio uma enfermeira com uma garrafinha de fórmula do género: "Olha, mostra. eu sei que a amamentação está a correr muito bem, mas por descargo de consciência", eu disse-lhe, e eu com toda a delicadeza disse: "Não quero, obrigada". E Mas é o galo que fizeram, ponto final. Para ficarem a saber, não além podem disso, com fazer isso. confiança de pessoas que estejam a ter mais problemas na amamentação. Eu, por acaso,
A Maria teve um freio curto, que só foi cortado um mês depois, mas que não dei por isso com a amamentação. Dei pelas cólicas dela, pelo desconforto físico que ela tinha. Uhum. Então não foi, não tive problemas nenhuns com a amamentação na Maria no início, porque ela estava a mamar e estava a engordar super rápido. Tive depois só de cortar o freio mais tarde pela questão da osteopatia. Mais Sim. sim. E o pós-parto foi completamente diferente? Completamente, foi um pós-parto que ela teve 6 semanas de cólicas muito intensas, teve 6 semanas de cólicas muito intensas, mas eu depois percebi quais é que eram as causas, e depois disso ela virou o bebê mais santo de sempre. Ela é uma coisa super simples, fácil de lidar, a minha disponibilidade psicológica foi completamente diferente, desafios no pós-parto nem foram com o bebê, mas foram sim com toda a situação familiar envolvente, porque depois acabei por me separar, então foi todo o contexto foi diferente, mas o pós-parto foi sem dúvida, e pela experiência de parto, foi uma coisa mesmo surreal, de tão positiva e simples, não é? Sim. E pronto, foi assim que nasceu a Maria. É super emocionante ouvir esta história. Eu fico Hã. muito opá, ela é um doce. O mano também, mas ela é um doce. Ela é um bebé muito, muito fácil de lidar e, sei lá, sinto que as experiências de parto marcaram muito a personalidade deles. Ou eles fizeram-se ver na forma de nascer. Acho que é isso. Olha, Sara, muito obrigado por teres vindo aqui contar a tua história. Obrigada. Eu espero que gostem. Nós estávamos sempre a dizer, volta e meia dizíamos que um dia a Sara vinha contar a história e aqui está. Espero que espero que na próxima temporada seja eu. Sim, vai ser, sem dúvida. Não há como não. E Não é? pronto, e é isso, olhem, muito obrigada, espero que tenham gostado. Obrigada. E fiquem atentos, porque vêm aí muitos episódios cheios de coisas boas. Sim, sim. Tchau! Tchau, beijinho.